Graças a Deus, igreja. Nós estamos no estudo da nossa revista, lição 7. Abra sua revista aí, lição de número 7, que fala a respeito de como vencer as tentações. Como vencer as tentações. Nosso desafio inicial, o primeiro, foi chamar a igreja para memorizar todos os livros da Bíblia. Quem memorizou durante a semana Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Jeremias, Esther, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, quem sabe mais aí? Quem memorizou? Ninguém, né? Vocês não estão fazendo o dever de casa. Certo? Então, por hoje está perdoado, mas não peques mais. No próximo domingo, nós vamos buscar ler a memorização de todos os livros do Antigo e do Novo Testamento. Tem até uma musiquinha para isso aí, né? Para ensinar as crianças. Se vocês quiserem aprender na musiquinha depois, quem dá uma vem aqui e canta, que ela sabe. Tenho certeza que ela conhece a música. Como vencer as tentações? Todos nós passamos por provas. E uma dessas provas é a tentação. Irmã Maria de Lourdes, preste atenção. A senhora está com uma conta de água para pagar e está sem dinheiro. E a senhora passa pela rua e vê alguém deixar a carteira cair. Você pega aquela carteira, está recheada de dinheiro, mas você tem uma conta para pagar. E aí, o que é que você faz? Eu vou colocar a carteira para Maria de Lourdes. Maria do Carmo diz que devolve a carteira. Irmã Maria de Lourdes. Essa eu ia falar. Não pega nem emprestado para depois? Não, se a pessoa não conhece. Mas viu a pessoa? Viu, a carteira caiu. E a carteira tem identidade, tem documentos, né? Porque recebeu aquela carteira que Deus vai pegar na hora de ele devolver. Ele tirar um dinheiro, a pessoa tirar um dinheiro todo para você. É uma recompensa, né? Uma recompensa que sabe. Uma recompensa. Aí aceito, né? Mas no momento Deus pode entregar. Porque veja bem, nós só somos tentados quando estamos em alguma prova, em alguma necessidade, né? Vou passar uma outra para você. Você recebe no seu WhatsApp um galanteio. Irmã, eu te vi, bati o olho, vi que você é linda. Quero marcar um encontro contigo. Irmã Dagmar, quero marcar um encontro contigo. O que é que você responde com esse sujeito lá no WhatsApp? Bloqueia, né? Bloqueia. eu ia falar na outra que eu tive uma experiência com isso. Uma experiência terça, pronto, conte sua experiência. Dinheiro. Ah, de dinheiro. Sim. Certa vez, eu ia para a escola e aí saiu um rapaz ali no mercado preto. E aí, na hora que ele saiu, ele fez assim. Quando ele fez assim, o dinheiro caiu. Um bolo de dinheiro. E aí, a gente disse, né? Só que Deus me usou, né? Na hora que eu vinha, eu vi. Ele não viu, o dinheiro caiu. Aí ele foi, rodeou, abriu a porta do carro, eu baixei.
mas eu, né, não, jamais ia fazer uma coisa. Eu não ia dormir, eu não ia ter, como é que diz? Consciência ali, Paz, eu não ia ter paz na minha vida, sabe por quê? Porque eu vi de que foi. Eu vi e ficar, eu não ia dormir, não ia ter paz. E Deus, Deus é tão fiel para conosco, assim, quando a gente é fiel ao Senhor, quando a gente entrega aquilo que não é nosso, tem fidelidade com o Senhor usa de fidelidade com a pessoa também. Aí depois disso, um dia, eu vim aqui da igreja, aí quando eu cheguei em casa, eu tinha uma bolsinha assim, com meus cartões, tinha dinheiro, tinha tudo. Aí tinha um rapaz vendendo pão, eu tinha mandado comprar pão, porque a padaria já estava fechada. Quando eu cheguei em casa, tinha um rapaz passando, que ele sempre vende pão. Eu falei, vou comprar pão na mão do rapaz. Aí peguei, né, comprei o pão, e aí enfiei a bolsa, estava uma bolsinha, não era essa, era uma que eu carrego assim, e veio da bolsinha cair, dentro da bolsa cair no chão, na porta de casa. Eu entrei, tomei banho, eu estava já para alguém me chamou lá fora. Eu de casa. Aí que eu saí, eu chamava uma dessa. Era uma pessoa, uma irmã, da adventista, e mora ali, para lá de casa um pouquinho, falou assim, essa bolsinha é sua? Eu achei aqui na porta da sua casa. Tá vendo? Quer dizer, passou um monte de gente que eu vi. O anjo tomou conta e até aparecer alguém honesto. Passou o servo do Senhor também para me devolver. Uma vez aconteceu, não foi comigo. Diga, Lucas. Um dia aconteceu, que foi comigo, aconteceu com o William, né? A gente estava passando uma situação difícil. O William trabalhava na loja da madrasta dele, era R$20 por semana. Esse dinheiro ele chegava e entregava, né? Todinho. E ele veio no ônibus, sentado, e viu um senhor do lado dele. Quando chegou naquele ponto ali, o segundo ponto, né, daquele Vilela, o senhor desceu. Aí quando vira a hora, ele tinha uma carteira cheia de dinheiro. O William não travou a pensão do homem. Aí o William pegou essa carteira, jogou dentro da mochila, que o William levava o bolso para lá, né? Então, dava a mochila, jogou dentro da mochila e veio. Ele disse que deu um nervoso tão grande nele, que ele veio com aquela carteira já pensando o que ia fazer. Ele disse, eu vou comprar umas roupas para mim, eu vou comprar. Vamos para o mercado, vou chamar minha mãe para ir para o mercado fazer uma feira. Aí quando ele pegou, ele era R$800. Aí ele veio, quando chegou aqui nesse ponto, ele desceu. Porque ele desceu, ele ficou parado assim. O homem foi embora, ele ficou parado. Porque ele não sabia quem era o homem, né? Se ele abria a carteira, para ver se tinha a foto do homem. Aí quando ele olhava para lá, veio um correndo lá com a mão na cabeça. Correndo. Quando foi passando por ele, ele disse assim, é alguma coisa, moça? Onde eu perdi minha carteira com R$800 que meu irmão depositou para mim, de Salvador, de São Paulo, para levar minha filha com o médico que está doente. Aí ele disse, eu achei sua carteira. Ele disse que tremeu assim, aí, da minha carteira. Aí ele pegou e abraçou com ele, meu filho, muito obrigado. Ele abriu a carteira, achou R$50, e ele não aceitou. E veio embora. O William chegou e estava chorando com isso. Ele ficou tão assim, que ele ficou feliz de comprar, né? Deu depois recompensa, né? Ele tinha 15 anos. Se fosse mais maduro, ele tinha 15 anos nessa época. Fala, Lourdes. Eu quero falar o contrário, né? O meu ex-sogro, uma vez chegou lá em casa, já era evangélico, eu não. Ele chegou lá em casa alegre contando que estava num bar, ou numa mesa, que lá não lembro mais, e alguém perdeu o dinheiro. Alguém deixou cair o dinheiro. Ele pisou em cima do dinheiro e ficou procurando, e não encontrou e foi embora. Aí ele contava isso feliz. Eu olhei para a cara dele e falei assim, você não tem vergonha, não? Ele falou, por quê? Mas você... eu não era evangélico. Que situação, né? Um evangélico fazia isso. Eu falei, você não tem vergonha, não? Ele falou assim, de quê? Eu falei, o dinheiro que o homem estava lá procurando, por que você não deu dinheiro para ele? Mas rapaz, eu vou fazer isso? Dinheiro civil que tem que trazer. Fiquei assim, sabe? Se fosse nesse momento agora que eu já era evangélica, ela não teria sido mais, né? Mas eu fiquei com aquilo muito tempo pensando. Luiz, você faz que uma pessoa que passou 8 dias com o dinheiro dele lá
Irmão Marco, você encontra a turma da velha amizade. Aí o pessoal lhe encontra, dá aquele abraço. Ah, como está você, rapaz? Vamos ali. Ele está saindo para tomar umas, vamos comemorar ali. E aí? Você vê os velhos amigos na mesa de bar, da curtição, e te chamam para sair, o que é que você faz? Amém. Tem a outra visão, fala da pessoa que eu sou agora diferente, e fala que tem isso aí. Isso, perfeito. A palavra aí na sua revista, a introdução diz assim, ó, no original grego, palavra tentação significa teste. A tentação ele é um teste, ou seja, ela é uma prova em que nós somos colocados. A tentação, ela, aqui nesse sentido, é para a prática de um mal. Esse vocábulo pode indicar um teste difícil, uma prova, mas pode também envolver a ideia de levar ao pecado. Então a tentação é algo que nos acontece como uma bandeja, e ela geralmente vem em um momento de grande necessidade, em um momento de grande dificuldade, em um momento em que você está realmente precisando. A palavra de Deus diz assim: aquele que é fiel no pouco também será fiel no muito, né? Será colocado sobre o muito. Essa questão desse princípio, dessa palavra também tem a ver com isso aqui. Então, se você é fiel de achar uma pequena quantidade e devolver para alguém, independente do valor, independente da quantidade, você também haverá de devolver, porque aquilo não lhe pertence, pertence a outra pessoa. Aqui vai dizer na sua revista que a tentação em si, ela não é pecado. Por quê? Porque Jesus ele foi tentado também pelo diabo. Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. A palavra diz, e vai estar escrito, que Jesus estava no deserto 40 dias e 40 noites, e ele estava com grande fome, com a necessidade de comer, de alimentar o seu corpo. E o diabo aparece para tentar Jesus e diz assim: se tu és o Filho de Deus, então transforma estas pedras em pães. Ele poderia transformar pedras em pães? Poderia. Ele transformou a água em vinho, andou sobre as águas, fez uma lama com cuspe e barro e transformou em um colírio do milagre, colocou nos olhos do cego e o cego voltou a enxergar. Logo a palavra vai dizer que Jesus também poderia transformar aquela pedra em pão, porque ele estava com fome, mas ele estava em um propósito, ele estava em uma aliança com Deus, e no seu propósito, na sua aliança com Deus, ele teve que resistir para não cair na tentação. Então o fato da gente ser tentado ainda não é pecado, porque a tentação ela é um processo até chegar à efetivação do pecado. Então ser tentado ainda não constitui o fato de ter pecado. A Bíblia vai dizer assim, ó, que ele enfrentou a tentação citando as Escrituras. Dizia ele, o que foi que Jesus disse para o inimigo? Está escrito. O que estava escrito? Nem só de pão, mas de toda a palavra de Deus. Jesus estava citando um texto que já estava no Antigo Testamento. Ele vai dizer nem de quê? Nem só de pão, ou seja, nem só de comida, nem só de alimento físico viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Olha a diferença, ó. Nem todo alimento vai alimentar o homem, mas toda a palavra de Deus alimenta. Ele vai dizer, ó, nem todo alimento, nem todo pão nos alimenta, mas toda a palavra sã. Nem só de pão vive o homem, porque nem todo pão é alimento. Tem muitas coisas que a gente compra aí, ó. Você compra biscoito, você compra salgado, você compra doce, você compra coisas no mercado que não são alimento. Aquilo não é alimento.
Biscoito, salgado, doce, pipoca, refrigerante, enlatados, isso não é alimento. Alimento é feijão, é arroz, é batata, são verduras, são legumes, carne, isso é alimento. Principalmente o pão de hoje, né? Pão também. Porque o pão de antigo, eles não tinham tanto de fermento. Então nem todo alimento ele é saudável, mas toda a palavra de Deus é. Por isso que ele vai fazer uma comparação. E não existe uma comparação. Existe assim, vamos dizer, uma superioridade da palavra de Deus sobre o alimento físico, porque a palavra de Deus ele alimenta o nosso espírito. O alimento espiritual de Deus não só alimenta o espírito, como alimenta também a mente. Ele alimenta os nossos pensamentos. Veja bem, quando você se alimenta da palavra de Deus, em um momento em que você é tentado, você lembra da palavra. E aí você vence a tentação. Vamos dizer que a tentação é a fome, e a palavra é o resultado para esta fome, é que vai matar a fome. Então se você tem a palavra na sua mente: não matarás, não adulterarás, não mentirás, não dirás falso testemunho, não desejará coisa do teu próximo, e você está em uma situação de perigo, em que você é encurralado e pensa na possibilidade de mentir, ó a tentação, aí você lembra da palavra e você vai ver que lá está escrito que a gente não deve mentir, nem dar falso testemunho, ou seja, o conhecimento da palavra que alimentou a sua mente e alimentou o seu espírito vai saciar aquela necessidade, vai suprir. Então nem de pão, nem de todo pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Jesus ele usa a escritura, pois ele diz: está escrito. Entretanto, se ela não for encarada de um modo responsável, a tentação, ela pode se tornar um pecado. Sobre isso, existe uma comparação interessante, que diz assim, ó: você não pode impedir que uma andorinha voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ela faça um ninho ali. Já parou quando você foi assim em um local e fica aqueles mosquitinhos